Eu cumprimento a audiência, mas tive o cuidado de escrever para não falhar também as pessoas e os autores disto, porque é gratificante entender a sociedade civil presente e, de facto, os tempos que estamos, como foi bem apresentado, são tempos muito complicados. Por isso começo por cumprimentar o Luís Gomes, Presidente da Câmara, o Carlos e o Pedro, pela vossa intervenção, de fazer aguentar isto, porque não é fácil criar conteúdos. Depois o João Gil e o Rui Neto, que eu não conhecia. Foi um privilégio ver. É evidente que contextualmente poderei não estar de acordo com tudo, mas globalmente achei brilhantes exposições. Particularmente a segunda, porque a mim me diz muito. Eu nasci em África, com 12 anos vim para Portugal, já estava o meu pai e o meu avô, e o meu pai teve 24 para sair. 24 era 20 quilos, 24 horas. E viemos com malas. No inverno, onde eu não tinha fato de treino sequer para ir para a escola. Portanto, tive sérios problemas de dinheiro, dos meus pais, de família, portanto, para poder sentar. O que me fez ter um ADN um bocadinho diferente. Depois vivi 9 anos da minha vida fora de Portugal. Sei que vejo com muito apreço o que o Rui Neto referiu sobre o seu mundo, o ser mundo, e olhar de uma forma diferente. Eu, em 95, fui trabalhar para Bruxelas, para a Comissão Europeia, minha formação base em engenheiro de máquinas marítimas, e comecei a Louvain, queria fazer um estágio, tinha feito um estágio de economia, já me dizia, queria fazer o doutoramento. E descobri uma coisa chamada antropologia da economia. Por isso eu olho com muito encanto para aquilo que ele apresentou, que no fundo nós diferenciamos pela cultura. No dia 10, eu fui ter hora de ver um filme, convido pelo professor Paz Ferreira, presidente do IDF, da Faculdade de Direito de Lisboa, sobre 1955, ano zero da Alemanha. Um filme de Rossellini. E o professor Paz Ferreira promove o filme no sentido de atacar os alemães. Onde estava o Sr. Armênio Marques e o Seixas da Costa. E eu sei estar chocado com o filme. O que é que em 1955 era a Alemanha? E, de facto, como é que aquele país teve que ter uma grande autoconfiança para poder de lá sair? Esta foi a noção base que eu coloquei. E vou-vos projetar 2 quadros que estão na internet disponíveis, de trabalhos que eu fiz, para dar um pouco de imagem positiva. Um pouco pegado na questão que o Pedro colocou, eu vou demorar 10 minutos na minha apresentação. A engenheiro, portanto, vou ser muito objetivo. Eu vou pegar aqui a deixas. Fui fazendo a apresentação aqui em função dos discursos dos colegas. A primeira questão é que existe uma ansiedade na procura de respostas a 2 perguntas, da qual nós nem sequer colocamos as perguntas. Procuramos respostas sem ter sequer colocado as perguntas. Nós queremos uma resposta para aquilo, como o meu querido amigo referiu muito bem. Como resolver? Nós não pusemos respostas. Qual é que é a pergunta? E eu introduzo 2 perguntas. Que valor ou que riqueza consigo produzir? Segunda pergunta, como a quer distribuir? E este é o ponto de partida. É que nós vivemos muito baseados em dotações, em subsídios, esquecemos o nome, mas dos outros. Vou repetir a pergunta. Que valor consigo produzir? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que eu a quero distribuir? O senhor falou de reformas, eu não estou nada de acordo consigo. Mas vamos ao fim. Essa questão de pensamento é uma questão que vai dar um corte geracional. Porque eu tenho 51 anos. O meu pai veio da África com 46 anos. E com 58 reformou-se. E o meu pai descontou menos que eu desconto e tem a forma maior que ela que alguma vez consegui vir a ter. Eu estou de acordo que ele tenha. Mas não com essa diferença. Eu tenho filhos com 9 e 11 anos. Pela crise demográfica, como eu dizia da outra vez, há um mês, desculpa. Agora está no pior dos mundos. E está no pior dos locais geográficos. Porque ela é um continente com demografia invertida, com medo da sua sombra. Os Estados Unidos estão a baixar os custos de combustível devido à questão do xisto. Onde eles já têm o preço do gás do xisto 30% abaixo do preço do gás natural. E nós não queremos investir na indústria do xisto, por exemplo, que é a perfuração. E por aí fora, criámos leis, como dizia bem o Sr. Paz, que qualquer técnico da Câmara Municipal poderá eventualmente mandar mais que o próprio Presidente, basta que ele faça um parecer contrário. Mas por aí fora, bom. E fui colocando alguns dados. O crédito de habitação, como bem colocou o João Gil, aumentou 16 vezes, mas ele é o maior subsídio que existe social neste momento. O crédito de habitação em Portugal, que foi de facto a famosa baluarte do sistema financeiro,
está a ser, neste momento, a pedra que está a afundar, lentamente, toda a rentabilidade dos bancos. Se vocês forem fazer contas, a crise social do país, da habitação, quando eu tenho 50 anos, como disse, quando tinha 20 anos ninguém tinha casa praticamente, porque não havia crédito de habitação. E hoje em dia, nós temos crédito de habitação com taxas de juros que os bancos não os conseguem suportar, porque ela está indexada a taxas fixas, a períodos de maturidade muito longos, com indexante 0,50 ou 0,25, acima da Eurolibra, que é abaixo da taxa de refinanciamento e abaixo da taxa de depósitos de remuneração dos próprios sistema bancário. Portanto, os bancos dariam muito gosto em libertar-se desse lastro, porque em rigor é aquele que está a ser a política social do momento. Ao mesmo tempo é um fator constrangedor, porque mitiga a questão da mobilidade. Como compramos uma casa em Tavira, nós não podemos ter emprego em Faro, porque a casa é em Tavira, ou em Lisboa, porque a casa é em Tavira. Foi uma questão muito bem cultural, que nos está agora a prejudicar de uma forma significativa. E esta forma significativa vai também dar na questão da taxa de juros. O sistema financeiro, que mal colocou a questão do endividamento, porque muito bem foi dito, ele libertava crédito, neste momento faz com que o retorno desse crédito seja o grande penalizador. Vale recordar que quem investiu em ações de qualquer banco, em média, português, há 10 anos atrás, vale hoje menos 80% a 90%. Qualquer banco. Se isto não é perca de valor, penalizamos acionistas, não está. Depois, não há neste momento bancos praticamente com rentabilidade positiva. Inclusive devido às imprioridades que têm que fazê-lo. Portanto, se nós dizemos que a solução aparece de haver mais investimento baseado no financiamento, nós percebemos bem que ao matarmos a fonte do financiamento, que é o sistema capitalista, que são os bancos, nós estamos a matar aquilo que nós dizemos que é a nossa solução. Portanto, vale procurar soluções fora do sistema financeiro, como pode ser o associativismo, como pode ser a abertura de capital, como pode ser fusões, como pode ser parcerias, complementariedades e por aí fora. Diz muito bem que o sistema financeiro tem que encontrar soluções, mas encontrar soluções que, em regra, demora muito tempo. Uma crise financeira nunca demorou menos de uma década. Vejam o caso da Suécia, vejam o caso da Alemanha, vejam o caso do Japão. Demorou sempre uma década. Hoje, o chamado Quarter One, que é a diferença, o resto da transformação entre os depósitos e os empréstimos na Suécia, é 12%. Portugal é 10%, Espanha é 9%. E a Alemanha é 8%. Por que é 8%? Porque a Alemanha, de facto, não tem intervenção. A Espanha tem uma média intervenção muito baseada no sistema ligado aos municípios, que são as Carras da Ouro, que é quem está dentro do sistema financeiro alemão. Ainda hoje, como disse, a necessidade de capital dos bancos suecos é muito maior do que é de Portugal. Porquê? Porque o sistema sueco faliu na década de 90 e, passados 20 anos, tem um dos maiores sistemas de poupança em termos mundiais. Portanto, qualquer recuperação do sistema financeiro é lento, porque é lenta a sua recuperação por motivos sociais. Reparem que o Japão deixa o banco afundar. Nós aqui não deixamos. Não deixamos o banco afundar, como muito bem colocou o João Gil. Nós socializamos a questão, que é dividimos por todos o problema. Também colocou muito bem o Rui a questão do desemprego. O desemprego hoje é estrutural, mas não vale a pena mitigar questões de responsabilidade nossa modelo de desenvolvimento português, do nosso crescimento ou da falta de crescimento. E eu vinha no carro, vinha ouvir uma entrevista ao Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, não sei se é assim que se chama, em que ele referia que a França, a Itália, Espanha, quer dizer, quase a generalidade, a Dinamarca, tem, como é que ele dizia, tem recordes de taxa de desemprego, ao contrário da Alemanha. Então não vale a pena copiar aquilo que tem menos desemprego. Porque esse desemprego, como disse muito bem há um mês o professor Profissional Espanhol, é estrutural. Porque a forma de pensar é diferente, o projeto social é diferente. Eu não vou repetir. Quando procuramos a questão do futuro, como bem colocou aqui o Rui, é a questão do projeto. Qual é que é o projeto que nós temos? Nós temos projetos. Nós não queremos é discuti-los. Nós queremos soluções tipo caldo que nós numa sopa. Nós queremos ligar a luz com o interruptor. Nós estamos numa sala às escuras, e pensamos que o primeiro que descobrir o interruptor é o que ganha que descobrir o segredo para iluminar. Não, meus senhores, já vamos ter muitos debates destes.
Vamos ter que saber integrar e vamos ter que saber negociar. Porque só há uma certeza, é que a dificuldade da amanhã será pior se nós não soubermos negociar. E nós temos isso nas nossas famílias, nos nossos amigos. A comunicação é o pior dos nossos inimigos. Como bem disse o Pedro, nós temos as soluções, nós não queremos utilizá-las. Eu fico profundamente incomodado quando se promoveu um encontro pelo Sr. Presidente da República e antecipadamente se dizia que aquilo não ia servir para nada. Como é que não serve para nada negociar o pós-Troika quando eu sei que vou ter um problema a seguir à Troika? Quando eu sei que não vou resolver o problema do financiamento? Como muito bem colocou aquele querido amigo, nossa questão é uma questão de custo de capital. Nós pagamos 3,2% pela taxa implícita à chamada Troika. Portugal ficou muito feliz por se financiar 5 e tal por cento. E é praticamente impossível nós financiarmos abaixo de 3,2%, que é como nos estão a emprestar as pessoas da Troika neste momento. Indo à parte final. Por que é que eu me refiro à questão que nós podemos debater? Foi apresentado em janeiro um relatório do FMI para médio e longo prazo. O relatório do FMI quantificava medidas no menu enorme e dizia, se considerem isto, poupam tanto. Aquilo, poupam tanto. Agora você caberá escolher. Há cerca de 8 dias foi apresentado o relatório da OCDE, onde a OCDE é mais politizada, não quantificava, indicou apenas um número, que era, se estes projetos forem feitos, em 2020 vocês vão ter um crescimento, o índice potencial de crescimento, de 3,5%. Algum dos senhores ouviu isto? Isto está no preâmbulo logo do estudo, que tem cerca de 3 parágrafos. E o único número que está lá dentro do estudo, o único número que tem em todo o estudo é crescimento, índice potencial de crescimento, 3,5%. O que quer dizer índice potencial de crescimento? Quer dizer aquilo que eu tendo a crescer, independentemente das flutuações de curto prazo. Por exemplo, neste momento o índice potencial de crescimento é praticamente zero. Porque como não tenho indústria, como eu não tive investimento em formação bruta capital fixo, que é máquinas e ferramentas e indústria e vender tudo aqui fora, eu não tenho potencial de crescimento praticamente nenhum. Eu tenho baseado nas margens e nas atuais indústrias que eu tenho. O que eu estou a dizer, porque reformas é tudo junto, é uma reforma holística. Como é que tudo sucede, eu tenho um índice potencial de crescimento de 3,5%. Os meus filhos têm 9 e 11 anos. 2020 é muito longe, mas faltam quantos anos? Pois nós, vale perguntar 2 perguntas. Quanto é que eu cresci nos 13 anos? Cresci uma média ano de 0,5%. Quando é que eu cresci 3,5%? Ui, meu Deus, há tempo que ela vai. O Deus é que está aqui à porta. E eles merecem que eu me esforce. Agora vou-vos apresentar 2 quadros que mostram o aspecto de ânimo. O que estamos a passar é um pesadelo. Para todos nós. Todos nós. E ao ser para todos nós, eu fico um pouco mais contente. Porque pela primeira vez, esta crise não é uma crise apenas da província. Esta crise chegou à cidade, chegou à capital. Chegou, como bem diz aqui o Rui, à elite, porque ela é a nossa responsável. Eu sou responsável por esta crise. Este quadro é de uma forma, enfim, permitam-me que me vamos. Eu tenho de trazer isto em iPad que facilita aumentar e diminuir e ver-se melhor. Ali está 1980, aqui está 2012. Taxa de câmbio, aqui vem quanto é que valia 100 em 1980 e quanto é que valia em 1975. Na altura era dólar escudos. Aqui está a ver as exportações portuguesas. Aqui está a massa comercial. Massa comercial é o que eu exporto menos o que eu importo. Isto tem a ver com a questão do euro. Se vale ou não vale a pena sairmos do euro para ficarmos mais competitivos. Esta noção eu penso que vocês nunca terão ouvido. O que é que aconteceu agora? Em 1900, consegui ler aqui, em 1980, com 50 escudos comprava-se $1. Em 83, que foi a anterior intervenção do FMI, com 111 escudos, comprava o mesmo dólar. Em 85, e todos se recordam, chegou a 170 escudos o dólar. Ou seja, perdemos 70%. Isto é que era um empobrecimento. Porque o valor da nossa casa perdeu dinheiro. O valor do nosso dinheiro no banco perdeu dinheiro. E o que é que nós ganhamos? Ganhamos um aumento real nas exportações de 25%. Hoje, na crise de 2011-2012, nós
aumentámos 26% as exportações, reparem bem, tendo mantido a taxa de câmbio praticamente estável. Ou seja, se eu tiver que vender a minha casa a um espanhol, eu vendo pelo mesmo preço a um alemão ou a um inglês que vendia há 2 anos atrás. O meu dinheiro no banco vale o mesmo que vendia há 2 anos atrás. Eu fiz o curso da Escola Náutica e embarquei na Marinha Mercante. Em 84, andaram embarcados comigo pessoas com 70 anos, porque tiveram que voltar a trabalhar, porque infelizmente, no dia da reforma, devido à inflação, não conseguiam cumprir com os seus compromissos financeiros. Isto mostra que a taxa de câmbio real agora desvalorizou muito. Então, como é que nós fizemos? O que eu vou dizer é polémico. Nem peço que estejam de acordo comigo. Mas é a minha opinião. É muito mais solidária. Porque é no meu ordenado, eu que tenho emprego, não vou adjetivar, que tenho emprego, que estou a ganhar menos, a favor daqueles que, em rigor, ainda estão desempregados. É a responsabilidade da solidariedade, por muito que ela custe. E esta questão está hoje a ser feito isto de uma forma muito mais responsável. E reparemos que nós, em 85, tínhamos este déficit comercial. Ou seja, mesmo com o câmbio de escudo 70% mais barato, eu não ganhei uma cota de exportações tão grande que hoje eu consegui. Porque subir de 20% para 30% as exportações não é o mesmo que subiu agora. O que acontece é que os nossos exportadores, à custa de tudo, estão a fazer um esforço digno de louvor. O último quadro, que é a grande diferença, que infelizmente nós não está a passar. Eu não tenho, já disse há 8 dias, não tenho filiação partidária, nunca tive, portanto, não é por aí. Não tenho essa coragem de o ter, Sr. Presidente, não é uma questão de prevô por estar, porque nisso sou demasiado comodista. Isto está, não vou avançar-vos aqui, isto é o quadro que diz, em 83, 85, e já foi publicado em dezembro. 83, 85, e o que é que se passa agora? O que se passa agora é que nós, em muita coisa, estamos a fazer esforços notáveis. E vou-vos incomodar só com três dados que são relevantes. A primeira tem a ver com a despesa corrente primária. Reparem bem, os nossos compromissos que nós tínhamos em 83 eram só 24%, que eram os compromissos do Estado, de nós todos, sociedade, com aquelas chamadas despesas fixas. Renda da casa, pagamento ao banco, água, luz, eletricidade. Despesa primária. Reparam, eram 24%. Reparemos, 20 anos depois, é 42%. Nós, em 83, ainda pudemos subir, aumentar, com a mão do Arena Lopes, que era um homem conhecido por ser austero, pois nós agora estamos a ter que abaixar. Era muito menor. A carga fiscal eram 26%. Hoje são 34%. Reparem bem o que é difícil hoje fazer uma diferença. A dívida pública eram 44% do PIB. Hoje são 93% do PIB. E ela continua a aumentar. Já está em 127%. E este é, meus senhores, minhas senhoras, o grande problema de Portugal. Nós estamos muito perto de atingir 140%. Em setembro vai aumentar para 130 e tal por cento. Porquê é que vai aumentar? Porque a contabilidade pública, em termos do Eurostat, vai mudar. As empresas de capitais públicos que tenham custos com serviço de dívida, como os municípios, superiores a 50% do EBITDA, ou seja, dos seus resultados operacionais, têm que consolidar com a dívida pública. Coisa que não acontecia. Ao consolidar dívidas que lá estavam, como é o metro, como é os transportes públicos, como é a parte pública, é de uma forma séria dizer, você, o Estado, é dono a 100%, você é grata a 100%, então a dívida tem que lá passar. E vai passar para 132%, 163%. Ninguém sabe bem o valor porque anda tudo assim meio escondido. Quando chegar a 140%, é default. O problema todo. E quando dizemos, mas Espanha está a aumentar o déficit para 6%, porque Espanha só tem 80% de dívida pública. Porque teve muitos anos, no tempo do Aznar em particular, com incidentes. A Itália tem 70% e tal de dívida pública. Não, tem 130%, mas tem em poupança nacional. Portanto, são questões de fundo que está. A outra parte positiva também está aqui na balança corrente, que ela já é positiva. E a despesa primária, só para vos concluir. Onde é que está a despesa primária? Mas esta é a corrente. Esta inclui juros. A despesa primária não está aqui, sem juros, já está praticamente a zero. O que é que isto está a querer dizer? O esforço, o esforço que nós estamos a fazer é possível de levar a resultados. O maior que tem que haver, para concluir, é 3 aspectos.
é muito diálogo, como ele aqui sugeria, é conversar, é muitos debates, é nós dizermos o que pensamos, com 3 fundamentos: coesão social, convergência e solidariedade. Muito obrigado.